Bom dia, jacarezada! Hoje é 20 de maio, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Duas coisas, uma que vocês viram aí na manchete, na thumbnail, decisão da eleição de Portugal e dos destinos de Portugal. Alguém vai falar assim, não, Kleber, mas aonde que você tirou isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então sejam todos muito bem-vindos. Mais um abraço e a gente vai começar aqui diretamente falando da eleição de Portugal. Vocês viram que a esquerda portuguesa, que dominou durante anos, foi jogada para debaixo do tapete. E quem ganhou lá, mais uma vez, foi aquela direita limpinha. Essa turma que tem a alma de esquerda, mas gosta de colocar um terno e uma gravata e dizer que é de direita, mas que de direita não tem nada. Pois é. Os eleitores portugueses foram às urnas novamente e defenestraram a esquerda do poder de Portugal. Lá é um semipresidencialismo. E aí aconteceu algo curioso. O partido Chega, que cresceu muito nas últimas eleições, porque é a terceira eleição de Portugal em 3 anos. Uma eleição por ano. Mas de qualquer maneira, o Chega vem crescendo nesses últimos 3 anos. E causou espanto a todo mundo porque ele empatou com o Partido Socialista, o partido de esquerda que dominou Portugal nos últimos 30 anos praticamente. E o partido que eles chamam de centro-direita acabou ficando em primeiro lugar com um ministro. Muito bem. Até aí todo mundo está sabendo, ou quem não está sabendo já viu alguma coisa em alguma reportagem. A diferença é que os votos de quem está fora de Portugal vão definir um desempate, exatamente. A esquerda está empatada com aquilo que os jornalistas chamam de ultradireita, que nada mais é do que a direita, que é o Chega. Que vocês viram que o candidato, o Ventura, teve um mal súbito lá, etc., passou mal, né, e tudo mais, gerou uma grande controvérsia no meio da mídia. E esses votos de fora é que vão definir as últimas 4 cadeiras no parlamento. Para que vocês tenham uma ideia, o Chega ganhou 58 cadeiras e o Partido Socialista ganhou outras 58 cadeiras. Só que acontece que na última eleição, os votos do Brasil, exatamente, dos portugueses que residem no Brasil e podem votar de fora do país, assim como os brasileiros que têm dupla nacionalidade, porque pegaram sua nacionalidade portuguesa e passaram a ter direito a voto, esses votos foram fundamentais para que o Chega ganhasse 2 das 4 cadeiras que ainda tem em disputa, porque aconteceu quase a mesma coisa em 2022. E por que eu falo, em 2024, desculpa. E por que eu falo quase a mesma coisa? Porque naquela ocasião o Chega teve uma ascensão meteórica. Ele saiu de meras 17 cadeiras para 50 cadeiras no parlamento. E assustou parte dessa esquerda portuguesa que durante muito tempo dominou o país. Agora, o Chega, nesta eleição, em menos de um ano, já ganhou mais 8 cadeiras. Um aumento de 16% do número de deputados que o Chega tem. E por que isso é muito importante? Porque ele não vai ganhar a eleição, nós vamos contar isso. Porque se o Chega ganhar a mesma quantidade de cadeiras, que é o que a tendência está mostrando, de fora de Portugal, o Chega ganha mais 2 cadeiras e ultrapassa o Partido Socialista, que na última eleição ganhou 1 cadeira. Isso significaria que o Chega ficaria com 60 cadeiras contra 59 do Partido Socialista. Nossa, Kleber, mas esta cadeira vai fazer tanta diferença assim? Vai, e muita diferença. Porque o André Ventura passaria a ser líder da oposição, forçando a AD, que é o atual partido de centro-direita, que é essa junção de 2 partidos, a negociarem com o Chega. E foi justamente o Chega que gerou o problema na última eleição, porque a centro-direita foi se juntar à esquerda. E obviamente que isso não poderia dar certo. Esta ascensão do Chega está assustando os políticos brasileiros, porque é o voto do Brasil, se não me engano,
São 217 mil votos vindos do Brasil para esta eleição. E por que eu estou falando que foi fundamental? Eu quero que vocês vejam essa reportagem, porque nós temos a volta hoje do Congresso Nacional funcionando depois de um recesso parlamentar, dado assim, você pagando o pequeno salário que os nossos parlamentares recebem, a gente está pagando para eles terem um recesso de uma semana. Mas tudo bem. A matéria está no Globo. E se os Globo falou, ultradireita espera votos do Brasil para confirmar eleições de Portugal. Desempate em número de deputados com o Partido Socialista de centro-esquerda virá se o Chega repetir vitória de 2024 em território brasileiro e em países europeus. Vocês estão sendo decisivos, mas com exclusividade, apenas 2 dias antes das eleições, nós fizemos uma live aqui com um deputado português do Chega. Nós fizemos uma live com um deputado português do Chega. Ele que fala muito bem o português brasileiro, porque você tem essa possibilidade de eleger deputados ao parlamento que são de fora de Portugal. Vocês estão lembrados disso? Esta reportagem do Globo, ela diz claramente que são os votos dos bolsonaristas, vocês, que vão definir essa peleja final em Portugal. E já tem data. Dia 27 e 28, esses votos vão ser apurados em Lisboa. Daqui exatamente uma semana, nós teremos a decisão final de Portugal e dos rumos que Portugal dará dali para frente, com uma decisão vinda de vocês. E eu lembro que naquela live, ao vivo, muitas pessoas questionaram porque existia problema de cédulas que não haviam chegado, consulado e embaixada que estava com problema, e nós alertamos aqui. Dentro da política, não só do Brasil, mas da política mundial. Vejam que coisa interessante, os votos dos brasileiros definindo a eleição em Portugal. Agora nós tivemos o episódio da Canja reclamando ao Xi Jinping, e eu fico imaginando ela falando no ouvido do Xi Jinping, né? E ela tentando falar chinês, ou melhor, mandarim, né? Que é a língua oficial da China. Oi, Xi Jinping, eu trouxe aqui uns pastel com caldo de cana para Vossa Excelência, né? E aí eu quero dizer para você que TikTok favorece direita com o algoritmo, né? Traduz aí para ver se ele entendeu com o meu sotaque chinês, porque só falta ela ter feito isso, né? Então, a gente está diante de uma situação surreal. E eles estão preocupadíssimos com 2026, com vocês. Eu sempre falei isso, a preocupação não é comigo. Calar o Kleber do Jacaré, isso é fácil. Basta eles interferirem nas redes sociais. O problema é eles calarem vocês. Porque a partir do momento que eles começam a tentar regular e calar as redes sociais, eles estão dando mais uma vez um tiro no próprio pé. O problema é que eles estão sem saída. E eu venho alertando para vocês há muito tempo que isso iria acontecer e que nós iríamos atravessar um deserto. Nós estamos no caminho certo, mas nós vamos ter que atravessar um deserto ainda, porque ainda tem muita gente que não acordou. E as pessoas estão acordando agora, aos poucos. Isso é fundamental. Para o brasileiro, o futebol é algo muito sério, é uma paixão. E ontem eu fiz uma live mostrando que a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, ela é dona da Crefisa, que durante muito tempo patrocinou o Palmeiras. E eu mostrei a ligação da Crefisa, empresa da Leila, que é presidente do Palmeiras, com o escândalo do INSS, principalmente dos empréstimos consignados e alguns até envolvendo questões de aposentados que tiveram seu dinheiro depositado na Crefisa e sumiu. Outros que estão recebendo ligações da Crefisa para antecipar o recebimento do aposentado, cobrando juros módicos para ter um lucro gordo em cima dos aposentados. E eu liguei isso nesta live justamente com a eleição da CBF, onde quem manda hoje é o Gilmar Mendes. Então vejam vocês que tudo está interligado, porque eu estou fazendo uma denúncia para que os nossos deputados e senadores apurem. E eu não trouxe isso do nada, eu trouxe isso embasado numa reportagem. E eu quero mostrar este trecho da onde eu trouxe, e eu citei a fonte. Então, eu quero trazer aqui para vocês da onde efetivamente eu embasei. Pensionista alvo da máfia do INSS tem R$7 mil surrupiados na Crefisa. OAB de Jacobina, na Bahia, denuncia irregularidades no atendimento da Crefisa a beneficiários do INSS. Sempre a Crefisa envolvida. E aí vem a reportagem que eu li, que é do JB,
No mínimo suspeito o contrato do INSS com a Crefisa para pagar benefícios. E eu questionei o que a Crefisa, que nada mais é do que uma agiotagem legalizada, a juros altíssimos, está fazendo pagamento para aposentado. Nós não temos mais Banco do Brasil e Caixa Econômica no país. E aí vem aqui, ó, afora o fato do constrangimento de se ingressar naqueles recintos próprios de quem procura por agiotagem e ser visto por um vizinho ou amigo naquela situação, a Crefisa, da milionária Leila Pereira, dona do Palmeiras, anda enviando mensagens de voz para o WhatsApp dos beneficiários, 20 dias antes do pagamento, prometendo antecipar os valores mediante o acréscimo de juros. E hoje, no Palmeiras, ninguém faz absolutamente nada se não for por ordem dela. Agora, este dinheiro da Crefisa, que durante muito tempo patrocinou o Palmeiras, hoje está sendo abastecido, esse gordo lucro, no meio de um escândalo do INSS. E eu denunciei e falei assim, apure-se. Verifiquem se essas denúncias dessa reportagem do Jornal do Brasil, se essa reportagem do blog do Dina, sei lá, de Jacobina também na Bahia, se é o AB de Jacobina da Bahia, se elas têm fundamento. Isso me trouxe a atenção por uma questão simples, porque a mesma Leila citada nessas reportagens, ela foi uma das poucas, se não a única de São Paulo que não apoiou o presidente da Federação Paulista de Futebol para a presidência da CBF, para apoiar o candidato do Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. E ela simplesmente se ausentou da votação. Sumiu do celular, sumiu da praça. E aí eu pergunto, qual é a associação da empresa Crefisa, da sua proprietária e presidente do Palmeiras, com toda essa máfia que tomou conta do INSS? Porque causa estranheza dela sumir, da CBF estar sendo dominada por um ministro do Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, começar a explodir escândalos de denúncias no meio da máfia do INSS. Eu jamais poderia imaginar que a Crefisa, que, volto a repetir, não é banco, é uma fintech, que empresta dinheiro e tem agências de beira de esquina, estaria envolvido no meio da máfia do INSS. Eu jamais poderia imaginar. Mas o que me fez pesquisar e levantar essas informações que são públicas, estão na internet. Então, o que eu estou questionando e quero que os nossos deputados e senadores passem a observar é o que faz o mundo do futebol envolvido no meio da máfia do INSS. Meus amigos, prestem muita atenção naquilo que eu vou dizer para vocês. Nós temos que fazer com que a população brasileira compreenda cada vez mais o que é a política. E que a política não é um Fla-Flu, não é um Corinthians e Palmeiras. Nós fomos durante muito tempo enganados. Por que odeiam tanto o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é o tiozão do churrasco. O Bolsonaro é aquele cara que fala palavrão, mas que ele fala a verdade. E essa verdade chega a milhões de brasileiros, independentemente da classe social. E vocês podem ter certeza que é isso que está deixando o PT desesperado. Porque o Bolsonaro ensinou a direita a falar a linguagem do povo. O que nós tínhamos de referência de direita, que jamais foi direita, era um PSDB, que era um bando de Mauricinho, engravatado, como é o caso da AD, lá em Portugal, querendo se passar por algo acima dos outros. Ninguém está acima de ninguém. Existem pessoas que têm oportunidades e outras que não têm. E nós temos que ir com essa consciência para 2026. Porque é o voto desta população que está precisando da gente que vai mudar o país. O pessoal está preocupado quem é que vai conseguir consertar essa besteira que foi feita no Brasil, onde o café vale tanto quanto a picanha. O pessoal quer saber quem é que vai garantir o emprego, quem é que vai garantir que o pouco que ele recebe de aposentadoria não seja roubado, surrupiado por políticos ladrões. Esse povo está clamando por ajuda. E a ajuda, ela tem que partir de nós, que somos do povo. Nunca queira ser mais ou maior do que ninguém. O Brasil só vai ser grande, de fato, o dia que todo cidadão brasileiro tiver a condição de escolher o seu destino. Hoje, escolhem o destino por nós. Nós somos reféns de uma classe
política que escolhe o nosso destino. E vocês viram o que eles escolheram. Enquanto alguns hoje saboreiam vinho importado em viagens de luxo através de aviões da FAB, pessoas estão passando necessidade porque não conseguem comer. E a gente vai falar muito sobre isso durante esses dias. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Tenham sempre Deus no coração e a humildade de reconhecer que nós é que temos que mudar o Brasil. Não esperem um salvador da pátria, alguém que desça de um helicóptero, nada disso. O destino está nas nossas mãos. E para que isso aconteça, nós temos que espalhar conhecimento. Beleza?